Muito boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito bem-vindos à nossa casa. Que Jesus possa nos iluminar nessa noite. Possamos realizar um bom trabalho nesta casa de luz, através dos nossos guias e mentores desta casa que nos iluminam e que nos mostram como seguir o nosso caminho. Agradecemos a presença de todos os nossos irmãos aqui encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet também, que optaram por estar aqui hoje, como eu sempre falo, podendo escolher estar em qualquer outro lugar, mas escolheram estar aqui nessa noite chuvosa, em casa, diante do seu monitor, da sua televisão, para poder pensar nas coisas de Deus, de Jesus. Então peço, meus irmãos, que eleve o pensamento a Deus, que possamos mandar as nossas melhores vibrações para a nossa irmã Aline, que fará a palestra dessa noite, com o tema Missão das Mães na Visão Espírita. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque o Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, eu passo a palavra à nossa irmã Aline, com o tema Missão das Mães na Visão Espírita. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, queridos irmãos. Que bom revê-los nesta quinta-feira. Fazia tempo que eu não vinha nas quintas. Normalmente a gente vem sempre na segunda. Então, muito prazer. A noite de hoje vai ser uma noite especial. É uma noite que vai tocar, espero, cada um de nós. A eternidade é um tema que envolve a todos, sejam homens, mulheres, sejam aquelas mulheres que têm nessa encarnação filhos, porque todos nós, enquanto espíritos reencarnantes que somos, já tivemos a oportunidade de ser mãe, se não nesta, em outra encarnação, ou quem sabe em uma futura. E acima de tudo, todos nós temos uma mãe. Não é verdade? Esse envolvimento que as mães têm nas nossas vidas pode ser um envolvimento amoroso, de ternura, de carinho. Porém, há também envolvimentos doentios, patológicos, que não são saudáveis. Ninguém escapa da presença da mãe. Ninguém nasce sem a presença física de uma mãe. A relação entre mãe e filho, ela é visceral. Visceral. Não tem. Eventualmente pode-se nascer, infelizmente, sem a presença de um pai. Porém, não sem a mãe. Claro, existem sim diversas formas de maternidade. Essa que eu estou falando aqui é aquela biológica, certo? Mas a gente sabe que o amor de mãe, esse exercício tão árduo e difícil da maternidade, pode ser realizado por outras mulheres,
que não tenham gerado do seu ventre um filho, mas que não por isso deixam de ser menos mãe do que outras, inclusive podem até ser mais. São aquelas mães de coração, as mães que optaram por adotar filho de outrem. Aquelas mães que são mães do irmão, do sobrinho, do enteado. As mães que nascem com a experiência da vida, com a necessidade e que se transforma num sentimento tão sublime, que é o amor de mãe. Biologicamente, todos nós aqui nascemos de alguém que nos gerou por 9 meses lunares numa barriga, certo? Aqui na Terra, ainda esse é o mecanismo de encarnação. A gente precisa passar por esse processo. Há relatos na espiritualidade que dizem que em outros mundos mais avançados, em que a matéria ainda não é tão mais forte, como aqui, existem outras formas de se reencarnar, como, por exemplo, o mero contato do espírito com a atmosfera daquele planeta, já naquele momento, ao reencarne, enfim. Mas aqui no planeta Terra é assim, 9 meses, gerando aquele gergelim, que aos pouquinhos vai se transformando num feto, num embrião, num feto, num bebê. E aí, pessoal, nesses 9 meses nós temos um intercâmbio psíquico e fluídico fenomenal entre mãe e filho. A espiritualidade nos diz que a gravidez é o período de maior transe mediúnico que se tem notícia. Algumas sentem com maior intensidade, outras menos. Sabe aquele enjoo, os famosos enjoos da gravidez, ou aqueles, a mãe aparece dizendo, tô com vontade de comer, não sei o que. Tenho a mãe de uma amiga minha que durante a gravidez ela tinha vontade de comer farelo de tijolo. Ela já comeu farelo de tijolo alguma vez na vida? Não, ela nunca tinha comido, ela não sabia o gosto, não comeu depois, ficou só no desejo, mas ela tinha vontade de comer farelo de tijolo. E da onde que vem esses desejos, esses enjoos? É justamente dessa troca, que é uma troca muito intensa. E daí o nosso corpo, biologicamente, vai interpretar tudo isso que está acontecendo, essa ebulição de fluidos, e vai se transformar, por exemplo, num desejo de comer quiabo com, batata doce. Essas interpretações nem sempre estão corretas. Podem ter ali um certo desvio, enfim, porque é a interpretação nossa, nosso corpo imperfeito, incompleto, desse momento. Mas é isso que acontece. Ensina o Espiritismo, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 890, ele indaga os espíritos o seguinte: o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo que é comum tanto aos homens quanto aos animais? Então ele pergunta, o amor materno, ele é comum a nós humanos e aos animais? Ele é instintivo, ele é um sentimento? O que ele é? E os espíritos vão dizer: a natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, no reino animal, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados se tornarem inúteis. Já em nós, seres humanos, persiste pela vida inteira, mesmo depois do filho sair de casa, trabalhar, morar com a família, esse amor, esse cuidado continua.
ele não cessa como nos animais, quando o filhote já consegue andar e vai então procurar a sua manada, enfim. E ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte física e acompanha o filho além do túmulo. Portanto, o que isso significa? Que o amor materno, ele se desenvolveu do instinto animal de conservação para o amor, o sentimento de amor que nós hoje temos pelos filhos. Na natureza é fácil verificar isso, esse instinto de conservação. São os pássaros que fazem os ninhos para colocarem os ovos, que carregam o alimento dentro do seu estômago para levar lá na boca do filhote para alimentar. Dos felinos que lambem as suas crias, da leoa que sai para caçar, da galinha que põe o ovinho e fica lá chocando e depois fica com os pintinhos embaixo da asa. Isso é o instinto de conservação. A gente deixou de tê-lo? Não, a gente não deixou de ter esse instinto de conservação, a gente o mantém. Agora a gente desenvolveu algo a mais ao longo dos milênios, que é justamente o amor, esse sentimento tão sublime, um amor incondicional. Um amor incondicional que é difícil se ter por outro ser humano. Quem experiencia ser mãe e pai sabe o sentimento que nasce ao se ver aquele serzinho indefeso, frágil, ingênuo, nascendo, todo fofinho, com dobrinha nas perninhas, bochechinha gordinha, olhando para você e dizendo assim, eu preciso de você, eu não tenho alternativa. A gente vira mãe, a gente vira pai, querendo ou não querendo. A gente passa a ter nas nossas mãos, nos nossos braços, a responsabilidade de criar e de educar um ser humano. Um ser humano que não é nosso. Não é nosso. Ele é filho de Deus, tal qual nós somos. É tão difícil às vezes da gente conseguir palpar isso, porque a gente cuida com tanto esmero, com tanto carinho, mas ele não é nosso. A gente cria, parece piegas, a gente cria para o mundo, mas é verdade. A gente cria para o mundo, cria para ele poder estar preparado com a bagagem de valores, de formação de caráter que a família, os pais, a mãe tem que enfrentar aí sim, depois na maturidade, e nem tanto até na própria infância, na escola, que já é para a criança um universo fora de casa, onde ela não está protegida pelos braços da mãe, pelo calor do lar, para ele estar preparado para enfrentar aquele mundo lá fora, que não perdoa. Essa missão que as mães, os pais possuem de criar e além e acima de tudo, educar os seus filhos, é uma missão que o próprio Livro dos Espíritos nos traz como uma das... Tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala ocupações e missões dos espíritos, e os espíritos lá perguntam: a paternidade, no sentido mais genérico, né? Pai, mãe, a paternidade é uma missão na Terra? Os espíritos não hesitam e dizem sim. É uma missão, a paternidade é uma missão, e mais do que isso, ela é um dever muito grande, e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Como eu falei,
nós não estamos gerando os filhos para a gente, nós estamos gerando e criando os filhos para o mundo, para a sociedade. Serão eles que no futuro vão administrar as nossas cidades, que vão comercializar, que vão ter relações sociais, que vão poder fazer coisas boas ou coisas não boas lá fora. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização física frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, Deus, na sua sabedoria infinita, Ele não faz com que nasça um seja adulto, né, barbudo, cheio de espinha. Não, Ele faz nascer justamente aquele bebê frágil que vai fazer com que aquele nosso instinto de conservação, de cuidado, brote em nós. Embora o amor maternal ele esteja nas leis da natureza, a missão materna, obviamente, ela não é um mar de rosas. Ela não é. É uma tarefa difícil, árdua, que exige paciência, abnegação e muitas renúncias, lágrimas, mas que vale a pena, né? Porque ao mesmo tempo, essas criaturinhas nos trazem as maiores alegrias, os maiores prazeres, a verdadeira razão, né, das nossas vidas, os valores, nos às vezes puxam para uma realidade que nós às vezes estávamos distante, num mundo muito agitado, em que a gente não para pensar em nada, em que o trabalho às vezes é sempre a prioridade, e a gente vê que não, que existe algo a mais, e que vale a pena lutar, que vale a pena passar pelos momentos difíceis, porque o amor é incondicional. É aquele amor tão incondicional que a gente daria a nossa vida pelo filho sem pestanejar. Eu acredito que seja uma das únicas pessoas assim que a gente realmente se jogaria na frente do carro, assim, sem pensar, para salvar. Esse é um amor único. Além disso, ser mãe é uma oportunidade ímpar para trabalharmos com o nosso egoísmo. Isso vale para os pais também, para o nosso egoísmo. Por quê? Quando a gente é mãe, é pai, seja de modo planejado ou não, enfim, a gente abdica de muita coisa. É inevitável. A nossa vida muda 180 graus. 180 graus. Temos que readequar as nossas rotinas, abdicamos, sejam noites de sono. Quem é mãe de filho pequeno sabe muito bem o que eu estou falando. Privação do sono, abdicamos de tempo livre, abdicamos de tempo com amigos, abdicamos também, e nós mulheres, de oportunidades de trabalho, porque a gente realmente ainda, infelizmente, vivemos numa sociedade muito desigual, com muita desigualdade de gênero, em que a mulher mãe, ela é muito prejudicada no meio laboral. Não tem igualdade de condições nesse sentido. A reinserção da mulher que é mãe é muito mais difícil do que para o homem. Então, é uma mudança de paradigma nas nossas vidas. E a gente tem que deixar o nosso egoísmo de lado, em prol daquele serzinho que está vindo compor o nosso núcleo familiar. Além disso, é uma grande oportunidade de receber alguém para educar, além de criar. Porque criança, deixa a criança se criar solta, mas não é criar, educar. E essa tarefa, educar, não é a escola.
A escola instrui, ensina o alfabeto, a somar, dividir, papapá. Não, educar, dar valores, formar o caráter daquela pessoa que vai estar depois dentro da sociedade, formando por sua vez a sua família. E a educação, no caso das crianças que são umas esponjinhas, ela se dá muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente diz, certo? Isso aí é batata. Não adianta nada tu dizer, não, meu filho tem que atravessar na faixa de pedestres, e você vai lá, atravessa fora da faixa, e o filho vai dizer, tá, papai, mas você disse que tinha que atravessar na faixa, por que atravessou fora? Ah, é porque é mais perto. Tá, aí ele vai acumulando aquelas experiências. Aí você diz, não, meu filho não pode comer doce antes da janta. Aí você vai lá escondido na geladeira, pega um doce, daí ele, porque as crianças, né, eles escutam, né, eles estão lá fazendo não sei o que no quarto, eles escutam um treco, tô abrindo um negocinho, o que tá comendo? Assim, então ele tenta dar uma disfarçada, e daí o que acontece? A gente acaba se melhorando, porque a gente acaba tendo que corrigir as nossas imperfeições para poder dar o exemplo certo para os nossos filhos. Tu não vai poder dizer para o teu filho, não fale palavrão, falar palavrão é feio. Se você vive falando palavrão em casa e quando encontra os seus amigos, que moral você tem para exigir isso? Aí a gente passa o quê? A se cuidar, a não falar. Fala, tu já percebe que tu falou, na próxima tu não vai. Essa educação pelo exemplo, eu queria contar para vocês uma situação que eu vivi faz uns 2 anos, quando eu estive no Japão. E vocês sabem que a sociedade japonesa, ela é muito diferenciada, né? Ela tem uma noção de coletividade muito forte, que eu nunca vi em lugar nenhum no mundo. E certa vez eu estava no metrô, andando de metrô, e sentou no banco da frente um pai com uma criança de uns 3 anos. E a criança queria comer, enfim, o pai abriu, tirou da mochila um saco de biscoito e deu para a criança comer. A criança comeu, do jeito de criança de 3 anos comer, então, né, aquela sujeirada toda. Na hora de se aproximar do momento de sair, né, o pai pegou o saquinho, né, como se fosse do clube social, assim, né, o saquinho que tinha sobrado, botou dentro do potinho que ele tinha trazido, o saquinho, ele levantou, passou a mão no banco para tirar o farelo do biscoito que tinha caído e colocou dentro do potinho. O filho, olhando, observando, o ajudou do seu jeito, arrumou tudo, botou, fechou, colocou na mochila e saiu. Assim, eu me lembro da cena, se eu fechar o olho, eu me lembro da cena, porque me marcou tanto, porque primeiro, eu nunca faria isso. Então, a gente já se sente meio mal, assim, porque, gente, eu nunca faria isso. Eu, claro, recolheria o lixinho, mas eu não recolheria o farelo do biscoito no metrô. A gente não tem esse cuidado, né, essa coletividade. E segundo, porque aquele ato foi tão natural do pai fazer aquilo e do menino instintivamente ali ajudar, que ele vai fazer isso depois. Porque o pai dele faz, é natural. É estranho não fazer. Inclusive no Japão não se tem nem lixeiras nas ruas. Não se tem lixeiras. Porque as pessoas carregam consigo o seu lixo. Então o exemplo na educação das crianças é muito importante. A missão materna, ela se torna ainda mais complexa e penosa quando a gente se dá conta que habitualmente renascem juntas no mesmo núcleo familiar, né? Espíritos que ainda estão em desajuste, né? Aparando as suas arestas nas diversas encarnações que a gente já teve. Então, dentro do nosso núcleo familiar é onde a gente encontra normalmente as nossas maiores provas e expiações. Então, a gente sempre vai ter ali ou um pai que não tolera o filho,
a mãe que não suporta a criança, ou o filho que se revela inimigo do irmão, dos pais, enfim. Sempre não, é muito comum, salvo em situações excepcionais, em que realmente é uma família que foi ali planejada para ter uma missão maior e papapá. Normalmente, as famílias, elas têm no seu núcleo mais estreito familiar desafetos de outras vidas. E aí, o papel da mãe é muito importante, justamente para tentar fazer com que haja um meio de paciência, de ternura, de carinho, auxiliar aqueles entes para que possam juntos superar aquela provação, aquela expiação, deixando fluir o amor de Deus para o seu filho, que é um filho de Deus, né? Não é o seu filho. Nesse sentido, há duas possibilidades, né, de relacionamentos entre mães, pais, né, e os seus rebentos. Há aqueles pais que se encontram despreparados, que cometem graves erros, que não educam da maneira que deveriam educar, que não se importam com isso, que deixam seus rebentos de qualquer jeito e que a vida o faça criar. E que depois, com o tempo, essas crianças que se transformam em adultos, por meio do seu caráter, vão acabar se rebelando contra os seus próprios pais. Muitos genitores imaturos, irresponsáveis, podem sim responder depois perante a divindade por esses desequilíbrios e desajustes que ocasionou a criança. Tem um caso que eu gostaria, um relato que eu gostaria de contar para vocês, do livro Luz no Lar. É uma obra que foi psicografada pelo Chico Xavier, em que ele narra a história da Sebastiana. Quer dizer, na verdade, a Sebastiana, ela conta a sua história, tá? Se chama Angústia Materna. O que aconteceu? A Sebastiana, ela viveu aqui no Brasil, no século XIX, e numa grande cidade, e casou com um bom moço, trabalhador, tananã, de família. E eles, depois de casar, tentavam ter filhos. Era o grande sonho deles terem um filho. Demorou 6 anos até que Pedro nasceu. Pedro, inclusive o nome foi para homenagear na época o imperador, né? E ela, então, tinha uma expectativa muito grande, né, de ter aquela criança, que seria criança, enfim, que faria a família feliz e tudo mais, completaria a família. E ela cria aquela criança para ela. Ela cria aquela criança com perspectivas de que ela fosse crescer, ser uma pessoa poderosa, um homem de negócios, importante, que não daria atenção e não respeitaria os demais, porque ele seria superior. Veja, até a própria escolha do nome já demonstra um pouco isso. E ela sim, ela garantida por ele, o menino garantida por ela, apedrejava as janelas dos vizinhos, humilhava, brigava com os amiguinhos, não parava em escola nenhuma. Na escola ele era conhecido como demônio, brigava com todo mundo, desrespeitava as professoras. Ela afrontava as professoras querendo privilégios, mimava o menino em casa, e assim ele foi sendo criado. Chegou na adolescência, não conseguiu seguir nenhum estudo, nada para ele era bom. O pai conseguiu um trabalho depois do 3º dia. Ele disse que o empregador, o chefe dele lá não estava dando o trabalho certo para ele, que ele não estava gostando. A mãe disse para o pai, então, deixar ele ficar em casa para aumentar a mesada, e assim foi feito. E de repente, quando eles viram, eles criaram um ser viciado, embriagado, sem responsabilidade nenhuma na vida, e que se envolveu com estelionato, levando a família à falência. Logo em seguida, o pai faleceu de desgosto.
A mãe ficou, vendeu todos os bens, foi morar com o filho numa casa mais humilde. O filho começa a desrespeitar a mãe, inclusive fisicamente, até que um dia ela foi parar no hospital em razão de um espancamento. Aí ela resolve dizer que teria que dar um tempo e que estava com medo de voltar à convivência do filho e foi viver com uma amiga num local mais distante. Ela então, já de idade, é obrigada a voltar a trabalhar para poder se manter humildemente e se afasta do filho por cerca de 10 anos. Até que numa noite, ela estava em casa, ela guardava as suas economias no quarto, numa gaveta, em razão disso ela tinha uma arma em casa. Entra um homem no quarto e começa a revirar. Ela se assusta, pega a arma, aponta para a pessoa. Estava chovendo, deu um relâmpago no céu, clareia o quarto, ilumina a face do homem. Era o seu filho. Ela, no momento, incrédula, esmoece, deixa a arma cair no chão. O homem avança sobre ela, porque viu que ela estava armada, e a estrangula até a morte. Ela narra que se vê saindo do corpo, e mesmo saindo do corpo, sabendo que o filho era o assassino, ela diz que de amor e de pesar por tudo que tinha acontecido. E ela então, na história, sendo psicografada por Chico, ao final ela diz que até aquele momento ela estava então rogando para que tivesse a oportunidade de se reencontrar com o filho numa outra reencarnação, para eles poderem ajustar essas pendências do passado e que muito angustiaram ela mesmo após o seu desenlace, porque ela sabia que parte daquilo que o filho tinha se transformado era em razão da educação que havia recebido. Por outro lado, que recebem dos pais numerosas demonstrações de amor, de sacrifício, de afeto, que são educados dentro de uma conduta ética, com valores, e que mesmo assim se revelam frios, exigentes, ingratos, e que se enveredam pela senda do mal. Nesses casos, Deus é justo. Certamente que se os pais realizaram, dentro de todas as suas possibilidades, aquilo que era possível, enfim, fazer, educaram, deram amor, e mesmo assim o filho, por meio do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, resolveu enveredar para um caminho diferente, caindo nas drogas, passando a andar com pessoas de má influência, realizando condutas que não são corretas. E os pais, a mãe, mesmo assim, tenta com amor, paciência, carinho, mostrar o caminho certo e não logra êxito. Esses pais não podem se sentir culpados, porque antes de nada não podemos esquecer, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós não podemos nos responsabilizar pelos atos dos outros, se nós fizemos a nossa parte. Chegará um dia em que Deus perguntará a cada mãe e a cada pai: que fizeste do filho confiado à tua guarda? Que fizeste você daquele diamante bruto vindo do céu em forma de bebê, que veio a animar
o seu núcleo familiar. E nós, enquanto pais, enquanto mães, vamos responder por aquilo que fizemos, pelo que deixamos de fazer, porque a responsabilidade é muito grande, mas as alegrias também. Então, tenhamos consciência do nosso papel e saibamos também perdoar, por mais difícil que seja, compreender também os defeitos e as imperfeições da nossa mãe, do nosso pai, porque eles também são imperfeitos, assim como nós. Para finalizar, eu gostaria de ler uma mensagem de Meimei do livro Pai Nosso, de Chico Xavier, que exemplifica bem, resume bem o tema da noite de hoje. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que devia chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente, de alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto ao coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições do dia a dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse as crianças doentes, que lhe ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé, que os conduzisse à escola, a fim de que aprendessem a ler. Dizem que nosso Pai do Céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Boa noite, meus irmãos, que vocês possam levar para casa todo o amor e as luzes derramadas nessa noite. Meus irmãos, nós só temos que agradecer a nossa irmã Aline pela palestra de hoje, por um tema que nos é muito caro, um tema sobre maternidade, sobre nossas mães, como ela bem falou, sem as quais nós certamente não poderíamos estar aqui. Então, no mínimo, a gente deve às nossas mães, aos nossos pais, a oportunidade de estarmos aqui encarnados. E, mais uma vez, podemos usufruir de uma encarnação e de uma chance nos dada pela misericórdia divina para podermos nos tornarmos seres humanos melhores. Então, só isso já é motivo de veneração e de adoração pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelos nossos pais. Então, nós podemos agradecer a espiritualidade amiga que nos abriga nessa casa maravilhosa, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos para conversarmos e aprendermos sobre os ensinamentos de Deus, de Jesus, sobre o jugo do Mestre Jesus, que é aquele suave, maravilhoso da Virgem Maria, nossa Mãe amantíssima, que vela por todos nós, o exemplo de todas as mães. Nós agradecemos e eu peço a meus irmãos possa elevar os seus pensamentos, as suas melhores vibrações de amor e de paz para todos aqueles que sofrem do corpo e da alma, para os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nos manicômios, nos presídios, nos leprosários, nos orfanatos, os nossos familiares, nossos pais, nossas mães, aqueles que não puderam estar aqui hoje por algum motivo. Que essas nossas vibrações de paz, de amor, possam chegar até eles, aonde quer que eles estejam. Pai nosso que está nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Meus irmãos, que todos possam ter uma ótima noite, uma ótima semana, um bom retorno aos seus lares, na certeza de que Deus está conosco e que jamais nos acompanha. E também, temos os nossos passes ainda, né? Aqueles que quiserem participar dos passes, nós vamos encaminhar, a nossa irmã vai encaminhá-los os médios passistas da casa. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.